Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Lagoa da Terra Reviva Plenamente, seu canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre constelação familiar. Como essa técnica integrativa pode ajudar a melhorar nossos conflitos internos e externos, em tempos de pandemia principalmente. Então, aqui no nosso estúdio, para o bate-papo, está a Ana Cristina Gouveia, que é consteladora familiar. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Letícia. Ana, é o seguinte, apesar de ser uma terapia complementar, né, que estou até olhando aqui, inserida no Sistema Único de Saúde desde 2018, muita gente não conhece. É verdade. E ela surge justamente com esse propósito de ser complementar. Mas para a gente entrar nela, deixa eu falar rapidamente do Bert Hellinger. Por ser uma terapia complementar, a gente gosta de trazer muito esse caminho que esse filósofo fez até chegar na técnica. Então, ela não surge do nada, ela tem uma trajetória. Então, ele começa como um missionário, ele era um padre, e aí ele, na vivência dele numa tribo lá na África, ele foi observando que as pessoas tinham comportamentos muito semelhantes. E dentro disso tudo, ele já vinha agregando à vida dele a psicanálise, a terapia primal, sabe? Tem também o psicodrama. Então, o Bert, ele foi agregando tudo isso que ele foi observando na vida dele, nos atendimentos dele de pastoreio. E aí ele viu na África mesmo essa grande diferença. Os comportamentos eram regidos por algumas leis naturais. E essas leis naturais que traziam o equilíbrio para aquelas relações. E aí a gente chega hoje nas técnicas integrativas. Por que ela ganhou esse lugar? Porque observou que ela sim tem muita eficácia nessa resolução de conflitos. Tanto que é do Brasil a nomenclatura de direito sistêmico. O direito sistêmico nasceu no Brasil. Por quê? Porque percebeu que por meio de representações, que depois a gente vai chegar aqui no que está comigo, foi observando que as pessoas visualizando aquilo ali ou fazendo um movimento de fala, que é o que movimenta mesmo as constelações, a pessoa conseguia integrando cada pessoa no seu sistema familiar. Então ela foi reconhecida no Sistema Único de Saúde para que acontecesse isso. Só que de 2018 até hoje, nós temos muita dificuldade em ter esses profissionais. Por quê? Por questões de legalização mesmo. Para ser um profissional, para atuar nas práticas integrativas, ele tem que ser da área da saúde. E aí é bom a gente caminhar aqui por esse lugar também, que muitos consteladores, eles fazem apenas os treinamentos mesmo, se tornam consteladores, mas eles podem ser de N áreas, administração, qualquer área, engenheiro. E aí, para restringir, que a pessoa tenha um conhecimento maior, eu acredito, por questões do corporal, mente, né, corpo e tudo, foi feito essa exigência. E com isso, nós temos poucos profissionais hoje que atuam. Em Uberlândia mesmo, existe uma certa dificuldade da prática. Lógico que agora nós estamos em pandemia, ela está ainda um pouco mais lenta. Por quê? Porque as representações, na maioria das vezes, são feitas por pessoas e não por bonecos, igual eu estou aqui, e depois a gente vai falar. Tá. Então deu para já entender que isso não é uma terapia convencional, né? A gente não pode falar de terapia, né, com psicólogo, não, é uma terapia convencional. E também não está ligada a nenhuma religião. Então, muito bom perguntar sobre a religião, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, nós todos temos religião. Alguns vão falar que são ateus, mas a espiritualidade todo mundo tem. Nós viemos de algum lugar e sabemos que nós temos essa energia cósmica. Então, cada um vai dar um nome para essa energia que sente. Então, isso não reflete nas constelações. Só que quem que manipula as constelações? Pessoas. Então, o que acontece? A pessoa que está aqui, vamos usar a minha nomenclatura, eu sou uma facilitadora. Eu tenho a minha religião, mas eu poderia não ter. Agora, eu tenho que vir neutra, que a gente chama de estar no centro vazio, que é o grande norte das constelações. Então, eu tenho que estar atendendo uma pessoa sem intenção nenhuma de levar algo melhor para a vida dela, sem julgamento se aquilo ali é certo ou errado e sem medo.
O que é o medo? Sem medo de agradar ela ou se eu vou resolver o problema. Então eu tenho que fazer uma técnica, a gente faz um centramento. E aí com isso eu também tenho que vir sem trazer a minha religião. Eu tenho que olhar e, por exemplo, se a pessoa vem com uma religião X e a minha é Y, eu não tenho que tentar conduzi-la a acreditar no que é meu. E aí o que acontece que dá esses esses conflitos? Muitas vezes o facilitador, que é o nome que a gente usa para nós, ele acaba levando a religião dele para a hora de constelar. Então, tem uma confusão muito maior com o espiritismo, mas não tem a ver. Nós não estamos chamando um ente que já foi para vir aqui. O que a gente faz, e aí sim confunde também, ninguém morre para nós, no sentido de não pertencer mais. Ele não está mais aqui, mas ele pertence para sempre. Então, pai e mãe, por exemplo, eles são indissolúveis em nós, sabe? Então, eu posso estar aqui hoje e eu perdi a minha mãe no nascimento. Eu não perdi a minha mãe. Eu tenho uma mãe para sempre. Então, ela está dentro de mim. E isso que é o bonito, que é o que toca nas constelações. As pessoas vão devolvendo cada um para o seu lugar, que é isso. Mas isso tem uma confusão, mas tem zero a ver com religião. O que eu recomendo? Observe como é a pessoa que você vai buscar para constelar. Porque aí isso pode interferir, sim, no que você busca. Entendi. Olha, mas vamos falar então, porque o que acontece, né? Que é um assunto que até quis trazer à tona aqui, porque na pandemia as convivências passaram a ser mais intensas. Famílias que nunca antes ficavam 24 horas juntas passaram a ficar. Então, o que aconteceu? Teve um contato excessivo. Até que ponto que a constelação ela ajuda nisso? Eu gosto de falar aqui, e vou falar um pouquinho aqui, a constelação, eu trago ela para ser uma técnica. E eu acredito que ela vai caminhar muito em breve para ela se tornar uma abordagem. Por que hoje ela é uma técnica? Porque ela nos facilita, então eu já vou trazer aqui, porque já que está comigo, olharmos. Então, o que acontece numa família hoje? Então, vamos pegar esse núcleo está vivendo lá, pandemia. Então, aqui, todo mundo tinha uma rotina e nosso mundo era muito externo. Então, todo mundo está correndo, não sabe para onde, para quê, mas a gente tinha aquele ritmo desenfreado. O que a pandemia nos trouxe? Olhar para dentro. E aí, muitas vezes, não é que a pandemia trouxe para nós mais conflitos, mas ela fez com que as pessoas se observassem. Não observava. Então, se já tinha alguma coisa que incomodava, ficou mais latente. E aí, nesse latente, as pessoas não estão conseguindo administrar aquilo dali. E aí eu gosto de trazer que isso é constelação. Observe. Constelação é se observar. O que acontece aqui? Então, vamos supor, um marido que sempre deixava todas as coisas pelo caminho, mas tinha ajudante. Ela ia sempre. Isso não era visível. Aí, deu a pandemia. Só a família. Ele continua com o mesmo comportamento. Isso não fez mudança para ele. Nunca ninguém falou que aquilo incomodava. Porque nunca ninguém viu. E aí o que acontece aqui? Aí essa mulher passa a catar aquela roupa sempre. Só que ela continua fazendo o que a outra ajudante fazia, mas não trouxe isso para ele que está incomodando. Aí o que acontece aqui? A mulher explode. Um conflito. Um conflito. Eu estou trazendo um aqui muito básico para mostrar para nós que é justamente esse básico que interfere na nossa vida. Só que aí ela não sabe levar para ele. E ele já tem um perfil de... Não vou falar nem que ele ainda é um agressivo, mas ele já tem um perfil mais explosivo, né? Ele ainda não agrediu, mas ele é explosivo. O que acontece aqui? Ele pode começar a agredir, ele vai sacudir ela e falar, oi, quem é você? E aí eu convido a fazer esse olhar. Nas constelações não tem o certo ou errado.
Não tem o bom e tem o mal. Tem olhar para aquele contexto. Aí aqui também não significa que nós estamos concordando com o que o outro faz, que traz dor para o outro. Mas é um olhar que cada um tem que ver o seu contexto. Esse homem que começou a fazer isso, ele traz uma história. Alguém sacudiu ele. Alguém também, com amor, lidava com ele assim. Porque o amor que constrói é o mesmo que destrói. E essa mulher, quando ela faz isso, ela também aprendeu que o jeito de expressar que o outro tem que me ouvir e me olhar é falando mais alto, é esbravejando. Aí, pronto, conflito está gerado. O que a constelação ela entra para auxiliar? Postura. Então, eu olho para o outro algo que ele está me incomodando e vejo dentro de mim o que eu preciso fazer. Ah, isso é muito filosófico. Parece. Mas quando a pessoa volta e percebe aquele jeito que faz comigo, era alguma coisa que também acontecia que eu permitia. Para que eu ajo assim? Não é nem porquê. O porquê nos traz muito para o racional. Por quê? Porque ele me ama, então é assim? Para quê? Para eu continuar, às vezes, pertencendo a essa família aqui, porque às vezes a minha mamãe aqui, para falar comigo, para eu entender as coisas, gritava comigo. Então, isso é amor. Entendi. A pandemia, igual você falou, né, Ana, ela trouxe aí um olhar para uma situação que a gente não percebia dentro de casa. Não tinha essa convivência. E aí você está já convidando as pessoas para olhar isso um pouquinho para o lado de fora. Dizer como é que está, né, que a pessoa, ela não é que ela mudou. Ela sempre foi assim, mas a situação permitia ela agir daquela forma. É bem por aí. É bem por aí. E só que, claro que isso é diferente de uma situação, por exemplo, uma relação abusiva, que a gente pode entrar até um pouquinho no assunto da violência doméstica. Você falou aí do marido explosivo, aquela coisa toda. Mas até que ponto que a hierarquia, que você vai entender que é seu pai, que é sua mãe, que você tem que obedecer, mas até que ponto que um pai, por exemplo, abusador, ele pode prejudicar, porque até então eu não vou aceitar. Né? A gente traz aqui os destinos difíceis. E quando a gente olha, a gente não olha aqui do lado de cá como se eu estivesse naquela situação, eu faria melhor. Não, o nosso olhar é o que, vendo essa situação, podemos trazer para melhorar esse sistema, mas não o que a gente faça melhor. E sim, isso é muito sério. E existe muita dor para quem faz e para quem recebe. E pelas constelações, eu não posso confirmar aqui para você que a pessoa que faz, ela faz porque ela é 100% do mal. Sim, entrando no universo da psicologia, porque eu também vou ser psicóloga ainda esse ano, a gente anda, a gente vê a questão dos caráteres, a gente estuda sim que existem esses transtornos. Isso é fato, isso está aí a medicina para mostrar para nós. Só que, pelo olhar das constelações, a gente percebe que tem dor na pessoa que faz também. E aí, 98% vem de histórias de abusos também. E aí, a gente não vê, a gente não sabe. E tá certo? Não. Ainda bem que a gente tem as nossas leis que nós vamos regindo aí para poder viver bem. E aí veio e tem sim as punições, às vezes precisa tirar da família mesmo. E aí vem o direito sistêmico que nasceu no Brasil. Ele traz esse mesmo olhar que a gente está falando aqui de forma individualizada, ele traz para esse contexto. Porque na hora que chega um abusador e uma vítima, nós vamos olhar para o abusador também. E o que na maioria das vezes a gente faz com o abusador? A gente leva ele imediatamente para a condenação. E esse olhar aqui não tem. E aí eu volto a frisar, porque isso é importante. Não é que nós concordamos, mas nós damos um lugar para essa pessoa que também está fazendo um gesto de dor para o outro.
E aí, então, tá, na pandemia, acontecendo essas situações em casa, o que fazer? Continua a mesma coisa da situação, tem que procurar os órgãos competentes, fazer sim a denúncia, se sentir preparado para aquilo e sim buscar uma terapia pelo olhar das constelações familiares, para dar um lugar de, não é de respeito para aquela história da pessoa até ali, para ela poder seguir. Aí dentro disso tem uma sequência. A gente para e se pergunta, mas por que tem algumas mulheres que vai lá, foram abusadas, tem a denúncia e depois retornam para o parceiro? Não tem? E são muitas. E aí o que nós aqui, vou pegar nós, sociedade, olhamos e falamos a respeito disso? Gosta de apanhar. Nasceu para isso. Cadê o nosso respeito com a outra pessoa como ser humano? Aí tem as constelações também. Nós vivemos num círculo, aqui agora é o campo. Então esse campo, ele reverbera as nossas histórias de gerações. E muitas vezes a gente não tem noção. E a ciência vem contribuindo com isso, que chama epigenética. Na nossa genética, além dos nossos traços que a gente tem dos nossos familiares, a gente traz também os nossos traços de comportamento, de repetição de histórias. Repetição de padrões. E aí essa mulher nada mais está fazendo do que sendo leal ao sistema dela. E aí a gente dá um nome aqui de lealdade familiar. Aí como a constelação ajuda nisso? Ela vem para uma sessão e ela traz um tema. Eu amo meu esposo, mas ele tem uma agressão física comigo. Eu quero permanecer com ele, mas eu já não sei mais o que eu faço. Aí a gente faz um movimento. Aí isso é movimento. Vamos dar só um exemplo aqui, vou ser rápida. Mas a mulher é essa, sabe? E aí, de repente, a gente pede para ela colocar ele. Às vezes, a posição que ela for colocar ele já vai trazer bastante significado para mim. Aí traz um pai que também está numa posição diferente, às vezes está no lugar que deveria ser do esposo. Uma mãe que está lá para trás. Tudo isso aqui, ó, são leituras de campo. Aí a gente pode pedir para ela colocar ela pequena. Aqui é o futuro dela e aqui é o passado. Ela se põe lá na frente. Então, é como se a condução da vida dela fosse feita pela criança interna que existe nela. Então, assim, é muito profundo e muito complexo, eu poderia dizer. Quando a gente fala de constelação familiar, pelo que eu entendo, quando é até reconhecida como terapia, né, técnica integrativa, isso é porque quando você tem um conflito dentro de casa, gera angústia. E isso adoece o corpo. Então, a gente estava falando, né? Por que é tão importante você entender o que se passa dentro da sua casa? Porque se você fica ali engolindo tudo que está acontecendo, segurando, você começa a adoecer. Então, por isso, quando você trabalha com a técnica integrativa, é que não adianta só curar a doença, aquela angústia da pessoa, ela tomar remédio para depressão. Ela tem que cuidar também do ambiente da casa dela. E a primeira casa dela é a casa dela interna. A partir do momento que ela começa a dar um lugar, e aí, Letícia, é incrível como esse dar um lugar, o primeiro lugar para a gente dar para as pessoas importantes da nossa vida são os pais. E a maioria, para não falar que nós somos os 100%, os conflitos começam nos pais. Eu não ganhei o suficiente dos meus pais. Eu não tive, faltou alguma coisa. A minha mãe era isso, o meu pai era aquilo. Fui abandonada, nem sei quem é meu pai. Todos essas frases trazem para a pessoa uma sensação de não pertencer. Que aí falando rapidinho das leis. Então, é pertencimento. Todo mundo do sistema pertence. Eu gosto dele ou não. Então, aquele abusador, que pode ser o seu tio, o pai, o avô, ele pertence. Daí, conviver com ele é outra história. Deixa ele ali, com aquilo ali que é difícil para ele e pronto. Mas ele pertence. Não dá para falar, eu não tenho avô. Eu não tenho pai. Por quê? É como se dentro da pessoa, metade de mim não vale a pena. E aí, sim, gera tudo. Tudo isso daí que a gente já sabe
com N nomes em cada abordagem, mas nada mais é do que isso. A gente não integrou dentro de nós o pai e a mãe. Aí daí vai outras situações, porque aí é muito, muito complexo mesmo. Pode ter vínculo com a forma como o avô era. Tem muito neto que repete comportamento de avô, e aí, quando o comportamento é bom, quase ninguém expressa. Mas se é ruim, fala, nossa, o avô era daquele jeito. Sabe? Mas por que geralmente acontece isso? Porque o neto faz aquele avô ser visto. Então, nada mais do que dar um lugar para todo mundo. Aí tem também a hierarquia. Nós, nessa linha de quem nasceu primeiro até quem veio depois, mas tem também nos casamentos, nos relacionamentos, em filhos, de primeiro companheiro. Esse daí veio primeiro, o segundo casamento é segundo. Aqui não existe ex, sabe? Não tem jeito de não olhar para aquela mulher ou aquele homem que hoje você tem um filho com ele. Então, é tudo muito, muito profundo. Equilíbrio, equilíbrio entre os casamentos. Nesse caso, vamos pegar aquela mesma mulher com o homem que estava catando tudo. Por que aquilo desencadeou? Equilíbrio. Não estava tendo equilíbrio. Ela não conseguiu expressar que precisa de ajuda. Ana, então o que a gente tem que fazer hoje? Assim, né? Porque a gente começou falando da constelação familiar, como ela influencia e como ela pode ajudar também nesse relacionamento aí dentro de casa. Né? O que é? É aceitar? Dialogar? Aceitar é um grande caminho, mas aceitar às vezes nos traz aquela percepção de, eu concordo com tudo e aí eu agora perco a minha voz. Não é esse aceitar. O aceitar é reconhecer que faz parte. Aí eu me imponho, eu vou para o meu lugar. Então essa mesma mulher, ela aceita que ele tem essas características, mas ela expressa. Eu gosto muito de você, nós não percebíamos como era e agora isso está me causando um incômodo. Como que a gente pode fazer para isso não acontecer? Porque você é importante para mim. Isso é um exercício. No sistêmico aqui, a gente sempre pede para a pessoa começar a se perceber. Então, ela sentiu muita raiva aqui. Ela para na hora daquela raiva e pensa naquela raiva. Por que eu senti isso? Onde que isso me leva? Isso é exercício mesmo, de se perceber. E aí ela vai, de repente, perceber que, nossa, essa raiva é igual da minha mãe, mas eu tenho muita raiva dessa raiva. Aí o que ela fez com a raiva? Ela excluiu a raiva da mãe. Ela reproduz ela todinha. Então aí entra a aceitação. Eu aceito que minha mãe era daquele jeito, com aquela raiva, e hoje eu tenho aquela raiva. O que eu vou fazer com a raiva? Aí entra as frases sistêmicas que a gente usa muito. Por quê? Frases sistêmicas de repetição nos auxiliam e dando um lugar. Então, o nosso cérebro começa a reproduzir, ele sabe que aquilo ali é o que está fazendo efeito para o organismo. É igual o nosso remédio. Mindfulness tem feito muito isso, trazendo a gente para o momento presente. Aí, se você faz a frase, você fala para a raiva. Sim, eu vejo você. Eu dou um lugar para você em mim. Eu sei que agora eu também tenho, mas como agora eu vou agir com essa raiva? E ela passa a tomar consciência de que aquela raiva causa aquilo nela. Faz sentido, né? Sim. Em tudo. Se a gente for olhar todas as técnicas, né, como você falou, mindfulness, né, a yoga, a própria yoga, tudo para a gente se perceber. Aí, a partir do momento que a gente tem consciência daquilo que está acontecendo, é muito mais fácil de lidar com a situação. É isso mesmo. E é se conhecer. Então, as constelações, ela vem para agregar todas essas que já existem, para que você possa se conhecer e saber o seu lugar. O que acontece aqui? Às vezes, tem mãe que quer estar no lugar de filho. Ai, minha filha é tudo para mim. Aí ela nem tem mais olhar para o marido, ela fica olhando só para aquela filha. Ou a mãe, nossa, minha filha já adulta, faz tudo que eu preciso. Todo domingo vem aqui, todo fim de semana está comigo. Ela está olhando para onde? Para frente, para a família dela que ela está constituindo, ou para trás, cuidando deles? Sim, nós vamos cuidar dos pais com respeito, mas a vida tem que ser para frente. Ana, muito obrigada. De nada. Obrigada mesmo pela sua presença aqui, tenho certeza que contribuiu. Gente, se cuidem, muito obrigada aí por acompanhar mais um programa e até a próxima.